de um interesse legítimo e de uma sensibilidade legítima por um tema ou por um fenômeno resultam em trabalhos como esse. Como a Eleonora falou, pesquisa-missão. Trata-se de um estudo de longa data, mais de uma década, desde a participação no Teatro Renascer, e aí acho que cabe aqui observar a importância de determinadas experiências de extensão universitária para a formação dos estudantes, até esse momento de defesa de um doutorado que nos faz navegar por reflexões muito maduras, por uma quantidade enorme de informações valiosíssimas, organizadas não apenas no resultado da tese, mas também unidas e sistematizadas num site, ao qual somos convidados a visitar várias vezes ao longo da leitura, revelando também um cuidado com a difusão do conhecimento, dos conhecimentos produzidos por tantos anos de estudo. Penso que aparece nesse vasto material uma característica muito forte do Marcelo, que é o seu ser educador, né, que está sempre aliado ao seu ser artista. Isso fica muito evidente na maneira com que ele nos conduz por essa cartografia, no cuidado com que ele organiza as pistas da viagem, num texto muito bem escrito, prazeroso de ser lido, claro, generoso, que desafia o leitor a entrar num jogo muito divertido com a não linearidade, né, com a colagem das figurinhas, com QR Code e tal, né, que são... tive um pouco essa sensação dos monstros marítimos, também, como a Tânia colocou aqui no chat, do Canto da Sereia, né? Em alguns momentos eu fui levada por um outro caminho, por um afluente aí desconhecido. Temos até um segredo esse desafio do jogar do leitor, mas, ao mesmo tempo, tem uma armadilhazinha, que é essa dispersão. Então, eu adotei uma estratégia que foi ler e depois voltar para olhar as imagens. Não colei nenhuma figurinha, elas estão todas guardadas, porque acho que vou fazer uma colagem com elas, que são lindas. Então, eu realmente favoreci a leitura e as imagens eu fui acionando posteriormente aos trechos lidos, né? Talvez esse ser educador, essa característica muito forte dele, também explique esse excesso, ou os preâmbulos, ou essas introduções que nos preparam, né? O aspecto didático, que o Gilson destacou também, e que no meu caso foi positivo, embora lá no último mapa eu tenha sentido um certo cansaço, mas foi positivo porque eu não sou uma pessoa da área da performance, então tudo que ele disse para mim interessou muito, embora eu tenha percebido, sim, esse cuidado dele em realmente repetir informações, em nos trazer mais informações que talvez para alguém que seja da área da performance sejam já bem conhecidas e tal. Bom, é a segunda tese que eu leio com orientação da Tânia, e assim como na do Diego Baff, posso dizer que essa também mexeu bastante comigo, devido não apenas ao seu formato, né, mas ao seu assunto central, a questão do envelhecimento, e também devido às interseções que percebo entre os nossos campos de estudo, que é algo que a gente já tinha comentado, né, Marcelo? A arte socialmente engajada, performance com teatro, a arte comunitária e o teatro aplicado, o applied theater, como chamam lá fora. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, além de muitos elogios, eu tenho alguns comentários mais amplos, uma reflexão muito pessoal inicial que eu fiz, e talvez alguns específicos. Essa primeira reflexão que eu tenho diz respeito à minha experiência de ler esse trabalho nesse momento de quarentena, né? Essa situação inimaginável que nós estamos vivendo. Eu acho que a leitura nesse período trouxe outras percepções muito diferentes daquelas que teríamos se estivéssemos numa situação de, digamos, normalidade. Desde o guia de bordo, você anuncia uma escrita que assume o arquétipo do navegante, como metáfora dos caminhos que tomamos em nossas vidas. E esse tempo de quarentena, um tempo mais esticado, num espaço mais apertado, somado às suas perguntas motivadoras, me convidaram a refletir mais sobre os caminhos que percorri até aqui
e os que ainda vou percorrer. Também pensei muito sobre os idosos que eu amo e com os quais eu convivo, com os quais eu estou nesse momento afastada, e sobre outros que eu amei muito que já não estão mais aqui. É curioso porque nesse momento em que estamos com a nossa liberdade limitada por conta de uma ameaça real à nossa saúde, eu sinto um desejo de vida intensificado, ou um despertar para o avivamento, como você diz, ao conversar com Francisco Gregório, o das pipas, que eu achei lindo, aquele trecho, achei lindo aquelas imagens, no mapa da representatividade do idoso. Então, estamos mergulhados numa situação que nos convida mais a um estado de quietude interna, como ele diz, né, o Francisco, que promoveria, nas palavras dele, a recuperação de experiências, um estado de avaliação, de tomar ciência sobre a vida, como ele diz. E é claro que o espelho, né, que é a primeira coisa que a gente vê quando recebe o material é aquele espelho. Eu acho que é um convite que você está nos fazendo. Então, é como se a quarentena nos tivesse colocado de cara para aquela ponte que você cita, né, do Nietzsche, na página 31. O Nietzsche diz: ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida. Eu relacionei todo esse trecho com a nossa condição atual, de certa forma, esse momento em que eu me sinto um pouco menos tragada, né, pelo sistema de produção e mais consciente de outros aspectos da minha existência, me coloca num estado de exercício reflexivo do ser mais experiente, mais velho. Sinto-me mais idosa, talvez. Sinto-me envelhecer. Acho que essa situação nos oferece a chance de enxergar, citando você numa das passagens mais bonitas do trabalho. Eu vou ler essa passagem para quem não leu ainda a tese, que ele diz assim: de um ponto mais alto da montanha que sobe, o cenário completo de sua viagem, certamente com pontos onde nuvens encobrem momentos que necessitam de um exame. Porém, mesmo como oportunidade, nem todos estão preparados para o encontro, que necessita uma proatividade e um encorajamento de si para compreender com mais leveza que de fato somos, aceitando os percursos íngremes dessa escalada, se deliciando com as paisagens construídas. Isso é lindo, página 31, do mapa do Arte, o primeiro grandão, o grosso. Então, embora não idosa, talvez o exercício reflexivo seja a luz que eu estou encontrando nesse momento tão sombrio. E acho que essa reflexão, como você muito bem destaca, não deve olhar apenas para trás, se remetendo ao passado. É claro que avaliar o que passou é importante, mas, como dizia Boal, precisamos saber de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Eu gosto muito da sua pergunta central, que você, né, coloca como a hipótese. Acho que, de fato, a sua hipótese ela é confirmada com o trabalho, né? Poderia a performance ser compreendida como um disparador de vitalidade e uma forma de despertar o interesse em realizações de novos projetos? Sempre me perguntei por que muitos projetos de teatro por idosos enfatizam a memória. É claro que isso é muito importante, mas por que não projetar o futuro? Recentemente, conversei com uma mulher de 80 anos que me disse estar planejando o que fazer com os seus próximos 10 anos de vida. E eu recebi aquilo com muita admiração. Tá tudo bem? Eu estou falando muito rápido? Está para acompanhar? A tese me fez também pensar sobre o que é envelhecer bem ou não. Penso que não seja fácil envelhecer, mas perceba a diferença que faz se a pessoa, nessa fase da vida, possui projetos ou não. Os exemplos que você traz nesse mapeamento incrível e em entrevistas com tantas personalidades interessantíssimas, animadas, criativas, é sensacional. É a prova de que a performance pode, sim, ser compreendida como um disparador de vitalidade, de reinvenção de si, de crítica social, de afetividade e tantas outras coisas. Aprendi lendo o seu texto. Não sou da área, como disse, então ler esses mapas que trazem a costura da noção de performatividade foi muito bom, ainda mais porque você expõe tudo com muita clareza. Acho que talvez você faça um desembaraçar dos fios, né? Apresentando as diversas vertentes, abordagens, referências.
A visão mais antropológica, que ainda eu sentia bastante distante, apresentada no mapa sobre a tradição e a cultura popular, me trouxe muito aprendizado. Então, sem dúvida, seu trabalho merecerá ser lido e estudado por muitas pessoas. E eu encontrei aqui muitas coisas que conversam com o campo que eu tenho me dedicado mais, e é muito curioso compreender melhor um fenômeno que você observa a partir de uma perspectiva diferente como a que você traz. Me chamou a atenção, logo no primeiro mapa que li, a arte da performance como arte de envelhecer, a seção transpedagogia da participação, e a sua conversa com Paulo Freire, que é um fundamento no campo do teatro em comunidades, né? Aliás, nesse mesmo mapa, página 63, quando você traz as características da arte socialmente engajada, foi muito interessante constatar que são muito próximas das que usamos no campo do teatro em comunidades, que é um termo que está consolidado aqui no Brasil. Em outros países, principalmente de língua inglesa, tem o termo do applied theatre, o teatro aplicado. Em Portugal, eles chamam práticas artísticas comunitárias. Então, é muito similar, embora diferente, né? São interseções muito interessantes. Talvez você pudesse até assinalar isso em algum momento, destacar em nota de rodapé, porque, enfim, talvez fosse importante. Outra coisa que me chamou a atenção foi a discussão que você faz sobre comunidade, né? Especialmente quando você problematiza a noção de comunidade a partir do Bauman. O perigo da comunidade de iguais, que exclui diferenças. E aí eu pensei também sobre uma tendência que há em algumas iniciativas de grupos de applied theatre, né, fechados para idosos, né? Diferente, por exemplo, dos projetos intergeracionais, que você aborda na página 30 do mapa da arte da performance. Então, acho que essa questão do intergeracional ficou muito forte para mim. Inclusive, no último encontro que houve ano passado, o Encontro Internacional de Práticas Comunitárias em Portugal, assisti a alguns espetáculos, que eu já nem sei se eu devo chamar de espetáculos de teatro, mas são exemplos em que o aspecto performativo estava muito forte, muito presente, né? Então, é muito interessante lembrar do que eu assisti agora a partir das lentes e referências que você apresenta aqui. E um dado curioso é que recentemente também participei da edição de um livrão pela Routledge, que ia chamar inicialmente Applied Theatre Companion, e agora virou Applied Performance, justamente porque talvez tenham percebido a necessidade de dilatar, né? De perceber que se algumas obras estão mais próximas da noção de teatralidade, outras talvez estejam mais próximas da performatividade, outras na interseção, e talvez isso tenha relação com o que a Eleonora falou sobre uma performatividade que se impõe, né? Acho que concordo com isso. E uma observação que faço também aí partindo das minhas referências do campo do teatro comunidades, que é o termo facilitador. Acho que eu vou te fazer uma provocação aqui, porque você usa esse termo várias vezes, e em algum momento você usa lá na nota de rodapé, se remete à pedagogia da autonomia do Freire. Mas é um termo que é amplamente usado nessa literatura de applied theatre e tal, mas que eu costumo problematizar um pouco, né? Eu queria saber o que você pensa um pouco sobre isso, porque, para mim, o que nós fazemos, o que você faz como mediador desses grupos é muito mais uma dificultação do que uma facilitação, né? Você é mais um dificultador do que um facilitador. Talvez isso tenha a ver com o deseducador, né? Que o Gilson colocou aí. Por quê? Existem projetos que têm uma tendência de assistencializar, de docilizar, de tratar as pessoas como necessitadas, carentes, né? Vamos dar a voz, né? E você fala sobre isso, né? E o facilitar também pode ser entendido um pouco assim. Eu estou comentando isso porque eu já fui questionada sobre esse termo facilitador. Muitas pessoas rejeitam esse termo, pelo menos desse lugar de onde eu estou falando, tá? Então, eu acho que o que a gente
propõe, o que a gente faz é bem diferente né, desse processo de fazer a coisa mais tranquila. Nós acreditamos na potência dessas pessoas, a gente provoca elas a saírem desse lugar do tranquilão, do fácil, né? Peraí, vamos pensar, vamos mexer. Assim como Eleonora também, sentir, e aí no mapão, no grossão, que você tem todo um cuidado excepcional, impecável de descrever as performances, os resultados e tal, mas os processos, eles fica pouco sobre os processos. Quer dizer, eu sempre tive muita curiosidade, ainda vou participar de uma oficina com você ou com a Tânia, assim, sobre o que acontece numa oficina, né? O que se dá ali para se chegar nesses resultados tão interessantes, né? Quer dizer, até a velhinha deitar no chão, na calçada, coisas aconteceram. Então, fiquei me perguntando, meu Deus, como que essa velhinha chegou nesse ponto de deitar na calçada? Né? O que Marcelo fez como facilitador, dificultador, mediador, para chegar nisso? Porque tem muita luta, tem dificuldade nesse caminho, né? Então, assim, eu olho para minha mãe, eu digo, minha mãe nunca ia deitar, acho que eu não vejo minha mãe deitada na calçada. Então, assim, sabe, o que acontece nesse meio de campo? Quais são as lutas, como que essa relação se tece? E se você está falando de Paulo Freire, abordar um pouco isso daí, acho que seria importante. Bom, estou quase chegando ao fim. Eu segui a ordem que foi do guia para a arte da performance, depois o teatro performativo e, por fim, a representatividade do idoso na performance cultural popular e tradicional. E aí eu achei que eu seria mais desafiada nesse último volume, porque não é um assunto com o qual eu tenho muita proximidade, embora eu admire e tal. E também porque senti um excesso, um certo cansaço ali, como comentaram os colegas, mas eu me encantei muito por todas aquelas histórias, pelas manifestações, a manifestação do jongo, só para compartilhar uma experiência recente, um dos licenciandos, o Diego Marques, que é jongueiro, que está lá na Maré, com os adolescentes, ano passado, ele montou um espetáculo, não sei se eu posso chamar de espetáculo, mas era uma coisa que era uma mistura de jogo com jongo, e foi lindíssimo, né? Uma das coisas mais emocionantes foi vê-lo cantando os pontos do jongo, que mencionam os velhos, avós e avós, junto com os adolescentes pretos da Maré, né? E no TCC dele, o Diego, logo na primeira linha, escreve, é a primeira coisa que ele escreve, a benção a vovó, a benção vovô também. E aí tudo isso me fez, tudo que você escreveu aqui me fez lembrar muito da minha avó. E aí eu olhei para o lado e eu estava com a caixa de costura dela. Como aquela que o Francisco descreve na página 16, né? Repleta de apetrechos de costura. Um dos poucos objetos dela que eu fiz questão de guardar e nesse momento está fora do armário porque eu andei costurando algumas máscaras que ficaram péssimas, mas foi uma tentativa. Então, como disse, iniciei a leitura pelo guia, também lendo a sua dedicatória para Vera Santos, que eu conheci em cena, nunca conversei com Vera, mas a conheci em cena, e finalizei a leitura com as suas belas palavras sobre a despedida da Vera, me emocionei também, porque lembrei da partida do meu avô, que eu acompanhei. Então, Marcelo, o que mais dizer? Né? Eu acho que você fala com sabedoria e com uma sensibilidade infinita sobre tudo que é mais profundo na nossa existência. Então, quero te agradecer, te parabenizar a Tânia também, e sinto o meu abraço aí, tá bem? Grande beijo. Ai, gente, essa banca é para chorar, né? Ai, obrigada, Marina. Nossa, muito obrigada pelo compartilhamento sensível, pela leitura atenta, misturada de reflexões pessoais e coisas também do campo, né? De um campo que é tão próximo, mas que por vezes
a gente desconhece certas nomenclaturas, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente, de coração. Eu vou passar agora a palavra para a Nara, e aí, em seguida, o Marcelo responde, então, para você e para a Nara também. Tá bom? Peço desculpas, a Nara. Antes de você começar a falar, no banheiro rapidinho, tenha tido internet. Eu estou tomando muita água aqui, é rapidinho mesmo, já volto. Prontinho, peço desculpas a Nara, mas se eu não fizesse essa pausa agora, ia ser pior. Então, podemos seguir? Tudo certo? Pronto? Nara, obrigadíssima por estar com a gente. Muito obrigada e estamos felizes de poder ouvir você agora. Agradeço imensamente por tudo, por estar aqui, por tudo. Por tudo. Vou começar lendo, vamos ver o que vai acontecer. Marcelo querido, você me presenteou com um espelho, com fotos, as figurinhas, com as flores que eu não plantei, com sabedorias e atos de coragem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu vou fechar a porta aqui só um pouquinho. Eu te trago o meu fracasso. As sementes que eu queria ter plantado e não plantei, o vaso que eu separei e não usei, o espelho máscara que eu não coloquei da performance que eu, anciã, não fiz. Eu queria te trazer versos lindos, mas quando pensei nas minhas mãos vazias, eu lembrei do Quintana. A oferenda. Eu te ofereço. Eu queria trazer-te uns versos muito lindos. Trago-te essas mãos vazias que vão tomando a forma do teu seio. Mário Quintana. Você diz, está escrito, que escreveu um compêndio. Para mim, você escreveu um longo poema, um épico. Você disse, a memória é a faculdade épica por excelência. Coisa de velha! Eu venho funcionando muito por associações, cheia de memórias. E você me fez lembrar de uma peça chamada Grafite Cor-de-Rosa, que foi minha estreia no Rio de Janeiro em 1981. Era teatro-dança. E ali eu dizia 2 poemas da Cecília. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje.
assim calmo, assim triste, esse magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida minha face? E eu dizia também uma outra chamada encomenda, que é assim: desejo uma fotografia como esta, o senhor vê? Como esta, em que para sempre me sorria como um vestido de eterna festa. Como tenho a testa sombria, derrame luz na minha testa. Deixe esta ruga que me empresta um certo ar de sabedoria. Não meta fundos de floresta nem de arbitrária fantasia, não. Neste espaço que ainda resta, ponha uma cadeira vazia. A Cecília tem um poema chamado Mulher ao Espelho. E, de novo, Quintana, que tem O Velho do Espelho. E começa assim: por acaso, surpreendo-me no espelho. Quem é esse que me olha e é tão mais velho do que eu? Porém, seu rosto é cada vez menos estranho. Meu Deus, parece meu velho pai que já morreu. Então, eu te trago como uma breve oferenda as tuas próprias palavras, as que soaram, ressoaram em mim. Falo aqui do modo que as ouvi quando li, como um chamamento à ação. Você troca de óculos. Você convoca o leitor. Você diz: nosso objetivo aqui é pensar uma transversalidade da arte com os planos do social, da política e da educação, a partir do empréstimo de noções de áreas distintas do saber, aproveitando esses amálgamas para ampliarmos nossos referenciais e ferramentas de atuação no mundo. Quem dirá que a arte se separa da educação? Em que planos a arte pode se tornar uma estratégia para lidar com comunidades? Como a arte pode promover ações libertadoras para quem é atravessado por suas questões? Nas sombras de cada tempo, como podemos construir conjuntamente espaços de luz e conhecimento para atingir uma conscientização maior de sujeitos e interação na sociedade? É necessário que atuemos em conjunto, em união, para que possamos adquirir consciência sobre nossas condições de vida, problematizando estruturas rígidas que nos empobrecem, nos enfraquecem, nos alienam. E dentro desse nós, perceber como ajudamos uns aos outros dentro de nossas forças, pois, como já comentado, há indivíduos que podem contribuir de forma mais efetiva com a dissolução de problemas e também com um lugar de conscientização das situações estabelecidas. O compromisso de uma atenção particular, relacional e com o mundo é um desafio para todos enquanto seres sociais. É através de um esforço paulatino e constante, coletivo e individual, de conscientização dos atos no mundo e de como recebemos o mundo em seus atravessamentos. O idoso pode diariamente transformar o seu mundo, e isso é uma mensagem positiva para os mais jovens. Se as pessoas, que geralmente são vistas como cansadas, ociosas, paradas, enfraquecidas e desatualizadas na sociedade, começam a agir, temos também bons exemplos de que a luta nunca acaba.
Você se oferece, na página 35, você se oferece em 46 linhas, você se dá a ver e diz, aspas, como artista, sempre acreditei na força do coletivo. Meus movimentos sempre foram de criação a partir dessa força, compreendendo a diversidade de potências envolvidas em uma ideia e acreditando juntos. E você finaliza com: a natureza nos ensina que as conexões são necessárias para a sobrevivência e a saúde dos seres. Cada performancian tem o objetivo de ser semente, árvore, fruto, raiz, folha voando e se espalhando. Que é assim, você pega os dois temas, performance e envelhecimento, e destrincha, escarafuncha, rasga, alastra, rói até o osso se esfacelar. Você, astuto e audacioso, cria vocabulários, performancian, gerontopoieses. Você fala em decifrar, desbravar, mas você escarafuncha, rasga, alastra. Você, generoso até não poder mais, nos dá a ver cada uma das criações do performancian. Autodiagnóstico do envelhecer. Chorei que nem sei. Quais são, ó Senhor, quais são as pílulas? Por favor, eu quero as pílulas para serem lidas religiosamente por 30 dias. Todas as performances são muito comoventes. Você dá a ver seu gosto e talento para as listas, as séries, uma maravilha. Há várias, e são exemplos do escarafunchar. Anotei algumas páginas em que elas aparecem, várias. Tem um momento que você diz assim, na página 32 do mapa da cultura das tradições populares, você diz assim, ó: observando as heranças e influências das culturas indígenas na formação da cultura brasileira, podemos destacar em diversos níveis, por exemplo, o empréstimo de elementos linguísticos, pé de página, exemplos, a presença de hábitos e costumes, pé de página, exemplos, culinária, pé de página, exemplos, artesanatos e manufaturas em geral. Essa última nota, 23, é uma preciosidade. Os exemplos de artesanatos e manufaturas em geral, que podem ser, ó a lista, adornos, enfeites, adereços, cerâmicas, peças de palha, instrumentos musicais indígenas, arte plumária, máscaras, objetos ritualísticos, ferramentas e instrumentos de caça. Está cheio de listas. É uma maravilha, porque assim, o risco disso é o tal do excesso, que todo mundo já falou, e eu acho que escapa, mas eu te perdoo. Bom, passo algumas coisas que me incomodaram. Você é uma pessoa linda. A Eleonora falou em anjo, né, usou o adjetivo angelical 2 vezes para se referir a você. Seus agradecimentos são muito especiais, mas, para meu gosto, você esqueceu de agradecer a Ana Bulhões, que te apresentou a ferramenta cartográfica, a faca, e a Carmela Soares te ofereceu renascer, queijo. E me estranha um modo engraçado isso, nunca tinha me incomodado o título das pessoas.
Tem vários. Você nos apresenta Freud, você nos explica quem é o Schechner 2 vezes. O Kirby, você nos explica quem é. Titular as pessoas começou a me incomodar, parece uma coisa tão limitadora. O cara é isso, isso e isso, mas ele também é aquilo, aquilo, aquilo. Sei. Começou a incomodar. E uma coisa que tem no mapa da memória, você diz: a memória será o fio que costura as experiências a serem narradas neste mapa. E aí você fala do espetáculo do Zé Celso, Macumba Antropófaga, que ele faz, entra vestido como Luiz Antônio, né? E você diz que a relação afetiva entre os dois era imensa, e ele canta Ressuscita, não, ressuscita-me, ressuscitou-me, né? Ele canta. E você diz que não se sabe explicitamente se por alguma ligação particular e íntima da música na relação dos dois irmãos. Bom, o Luiz Antônio dirigiu o Percevejo, para a qual esta música foi composta. É essa a relação. E depois a coisa é lindo, você fala o espetáculo da Maria Alice, né? E aí você fala de uma cena que deve ser especialíssima, e você se refere a ela como uma cena de beijo. Como assim cena de beijo? Parece coisa de novela. Não é? Não, Luciano e Maria Alice se beijam. Não é uma cena de beijo. E na entrevista com a Angel, você fala da Patrícia Stokoi, está escrito errado. É S-T-O-K-O-E. Foi quando eu conheci a Angel pessoalmente, em Buenos Aires, fazendo um curso da Patrícia Stokoi. Tá? S-T-O-K-O-E. Aí eu fiz uma lista de perguntas que não tenho nenhuma, diria, importância. Você se vê como um animador sociocultural? Que teu modo de escrever ser sobre essa função dá a ver, é aí que você se vê. E uma bobagem também, nesse entrecruzamento, teoria e prática, você leu essas coisas todas, resolveu aplicar? Você experimentou, foi ler, e foi assim, eu fiz, e quando li foi incrível? Cara, tá falando do que eu fiz, meu Deus! Você foi lendo e fazendo, fazendo e lendo. Você fala no Park and Son, e você diz que seu pai e avô não sabiam do que você estava programando. Como é que eles reagiram? Não saber. E no mapa da memória também você faz várias perguntas. Queria muito saber se você acha que respondeu, em que porto você chegou, né? As perguntas que tem nas sementes que eu vou plantar. Existiriam características específicas de um teatro performativo, né? Você sabe quais são as perguntas. Que porto você chegou? Você está feliz com o porto onde você chegou? Para concluir, a leitura da tua tese é uma performance duracional que você exige do seu leitor ativo, de quem você espera algumas escolhas. Uma delas é a ordem em que se lê. Minha escolha foi começar do mais grosso e seguir com a memória, tema que me interessa muitíssimo. E acho que fui muito feliz ao finalizar com as velhas guardas e as baianas cariocas, folia de reis penitentes de Santa Marta, Zongo, jogo dos velhos, festa do divino,
as caixeiras e a dança dos velhos, mulheres negras com mais de 50 anos. Fui especialmente tocada por tia Zuleika, quando ela diz: "Ah, eles sabem que eu não presto. Me colocam para fazer essas coisas." E essas coisas são os personagens que ela já foi no carnaval. Vovó do Pó, a Fetima e Dona de Bordel. Maravilha! E pude ler coisas que me soaram mesmo como conclusão. Título: o professor, filósofo e antropólogo Jardir de Moraes Pessoa, a propósito de Folia de Reis, ele diz, né? Você cita: a festa popular é o grande e fecundo momento a nos ensinar que a arte de viver e de compreender a vida que nos envolve está na perfeita integração entre o velho e o novo. Sem o novo, paramos no tempo, mas sem o velho, nos apresentamos ao presente e ao futuro de mãos vazias. Soa como conclusão. E mais, mestre Riquinho, responsável pela coordenação do Penitentes, há 9 anos, folião mais de 50, respondeu a você sobre qual seria a importância do idoso na Folia de Reis. Mestre Riquinho diz: o idoso é quem conhece a história. O idoso é quem tem que passar para os mais jovens a história. Foi assim comigo. Quando eu comecei com 10 anos de idade, eu não sabia nada, entendeu? O meu pai e outros mestres que passaram para mim. A importância do idoso é essa. Sem o idoso, a história não acontece. E do jongo, você que diz, outro fator que reforça sua relação, né, do jongo com a velhice é o Dia Estadual do Jongo, a ser comemorado no dia 26 de julho, dia de Nanã, orixá do candomblé, que traz o arquétipo da anciã e que nos sincretismos com os santos católicos pode ser comparada a Nossa Senhora de Santana, avó de Jesus. Eu te dizer, o capitalismo adotou esse dia como dia da avó. Eu sempre recebo parabéns nesse dia. Enamar certamente também. No dia de Nanã, é o dia da avó. Que tal? E quando eu li isso, eu lembrei uma coisa. O João Gilberto foi muito amigo, esteve muito próximo uma época dos Novos Baianos, e uma noite eles estavam em Salvador e juntos, e veio uma moça negra, linda, descendo uma daquelas ladeiras, e o João disse: lá vem o Brasil descendo a ladeira. E deu a música. Eu não sei por que eu pensei nisso. A imagem de Jongo, Nanã, Nossa Senhora de Santana, ao Brasil. Bom, eu acabei de ler o teu trabalho, letras grandes. Eu acabei de ler teu trabalho. Como você fala sobre a partida da Vera no mesmo dia da morte do Aldir Blanc. Um jovem, 73 anos. E você diz assim, ó, Vera, para mim, só um pouquinho, só um pouquinho. Você diz assim, Vera, para mim, é um dos maiores exemplos que conheci de quem vivencia uma performatividade de si cotidiana e criativa na velhice. Nos seus últimos momentos estava plácida, compreendendo o seu caminho e encorajando-se. Despedidas são difíceis, mas quando alguém está consciente da sua finitude,
nos brinda com a tranquilidade de sabermos que vai em paz e que talvez vá desfilando. Quem sabe? Te pergunto, quem sabe? Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a luna do bordel, e tinha cada estrela fria, brilho de aluguel, e nuvem. Obrigada. Marcelo vai respondendo direto, que eu não consigo falar nada agora, não. Nem eu. Ai, ai. Obrigada, Nara, pela contribuição aí. Obrigada a vocês. Obrigada. Gostaria de, antes de responder a Marina e a Nara, de falar que vocês estão me dando, enquanto banca, vocês todos, um grande presente de emoção, é um grande reflexo, assim como eu dou para vocês um espelho no momento que eu entrego a tese, vocês carregam esses reflexos, essas reflexões, vocês devolvem esse espelho carregado de nuances, e é muito emocionante partilhar isso com vocês. Agradeço a cada palavra que foi ofertada, foi oferecida. Tem um momento no Porto, nesse mapa de introdução, que eu falo que vocês são esse farol. É quando essa navegação vai encontrar o farol. E eu não sabia que ia ser tão luminoso, tão potente, tão cheio de luz. E vocês estão me brindando assim com esse caminho assim de muitas reflexões, de muita coisa para pensar, coisas realmente pertinentes, boas, com bom desafio. Então, só gratidão. Começar então a Marina Henriques, que essa flor, esse presente também. Encontrei a Marina nesse momento que ela estava, como ela disse, ela estava entrando na Unirio, e foi um grande momento de descoberta assim, da pessoa da Marina, enquanto orientadora. Foi o primeiro momento que eu estava me debruçando sobre o assunto do envelhecimento. Foi no TCC, quando eu falei dos processos do Teatro Renascer, dessa vida em cena, cena em vida. E ali começou uma grande parceria de admiração também. A Marina é essa pessoa que é super engajada nessa questão comunitária, de aplicar a arte de uma maneira consciente, ética, enfim, várias coisas que eu poderia ficar aqui falando por muito tempo, mas a escolha é muito acertada para esse momento de você estar aqui, Marina, também como uma resposta aí desse primeiro momento do TCC e agora um retorno. É como se você tivesse pegado ali um giro oceânico e estivesse voltando agora com o seu barquinho para esse novo momento aí de pesquisa. Gostei da sugestão do Canto da Sereia. Acho que eu vou incluir isso. A Tânia que escreveu no chat aqui. Foi a Tânia, né? Foi, Tânia. Realmente, assim, eu fiquei muito pensando muito nessa questão da quarentena, como que vocês estavam recebendo esse material nesse momento. Por um lado, eu pensei, que bom, esse calhamaço, esse material gigante, essas páginas exageradas, né, nesse sentido.
que bom que elas estão indo ao encontro, né, dos examinadores nesse momento de maior tranquilidade, talvez, para se dedicar a essa leitura. Mas, para além disso, eu fiquei pensando muito nessas reverberações, na questão de como a tese provoca esse olhar para si mesmo enfim, como o momento também casou, né? Nada é por acaso, e eu acho que a gente está aqui também, inclusive, online, tudo tem o seu porquê, né? E os processos vão desembocando dessas maneiras também misteriosas. Mas eu acredito que essa quietude interna, se tomar ciência pela vida que o Francisco fala, é um caminho muito difícil, né? Porque pode parecer, às vezes, de que é um caminho fácil, né? Fácil de ser desbravado, é fácil de chegar, né, nessa consciência de si, nessa performatividade, mas é realmente um trabalho muito exigente da vida, né? E quanto mais a gente estiver aberto para realizar esse trabalho, acho que mais feliz, mais completos, mais plenos a gente consegue ser. Quando você traz a questão, Marina, sobre o teatro performativo, que é um teatro focado na memória, eu adoro quando você pergunta, mas existiria um teatro performativo para idosos, com idosos, por idosos, que pode pensar nesse futuro? Eu acho que a resposta já está no próprio trabalho com a memória, o trabalho do passado. Eu acho que é fundamental para essa pessoa que se coloca em prática, a partir desse elemento memorial, não como um saudosismo ao passado, mas como um conhecimento, uma revisitação dos seus processos. Eu acho que é uma forma também de levar adiante, né, tudo que já veio se formando até ali. Mas eu acho que a questão é muito interessante também para se pensar como tema, né? O futuro como mote desse teatro performativo. E tem algum momento, que eu acho que é na introdução, inclusive, que eu vou falar sobre essa mania dos adultos perguntarem para as crianças o que elas querem ser quando crescer, né? É sempre o investimento no futuro, no desejo, na expectativa. E quando se chega ao idoso, ao velho, a pergunta é o que você fez, né? Não quem você é e o que você deseja, o que você quer fazer a partir desse momento, né? E para isso eu utilizo a metáfora da borboleta, que aparece também no trabalho do Otávio Donassi, que é a questão dos casulos, né? Como você pode trazer esse processo sobre esse pensamento do que você vai ser. Mas eu acho que é um ponto para realmente se dedicar aqui e pensar, pelo menos provocar, pelo menos está aparente essa questão mesmo no texto, de provocar esse pensamento sobre o futuro. O futuro, para além dessa pergunta que é colocada, essa questão que é colocada na introdução, de um futuro dos velhos, colocar isso na prática, na ação, né? Sinto falta, a partir desse momento que você falou, de ter ou um teatro performativo ou uma ação em performance, alguma coisa que reverte o que você quer ser a partir de agora, né? É muito comum um pensamento sobre a morte está ligado ao idoso, e no trabalho eu falo que a morte está ligada à vida, né? Não é ao idoso. O idoso é um vitorioso de dias, né? De dias contados a mais. Então tem essa questão de você estar aliando a vida, né? Desembaraçar dos fios, quando você fala desses termos todos que são colocados no trabalho, que de certa forma podem te ajudar também, quando você pega um mapa no qual você não tem tanto conhecimento, esse destrinchar que a Nara também fala, esse desembaraçar dos fios, ele, na verdade, ele é premeditado no sentido de que
quando eu começo a escrever essa tese, a partir dessa ideia de cartografia, eu não só penso na metodologia, mas na ideia de mapeamento. Então, fica muito forte para mim, já que eu estou tratando de elementos textuais diferentes, né, mapas diferentes, além de você ter um caminho de onde você começa, para onde você vai, o que você escolhe como caminho, né, dentro desses 3 mapas, ter um mapeamento também ao máximo de questões, de terminologias. Então, essa ideia vai passar mais pela ideia do mapeamento como cartografia mesmo. E eu acho lindo, assim, quando de repente saem uns elementos e histórias que tocaram. Quando a Marina traz essa caixinha de costura e faz essa referência à caixinha de costura que o Francisco Gregório recebe como herança da avó dele, que é uma herança que não é de um valor financeiro, mas ali está uma herança afetiva, inclusive um retorno ao passado, né? A função também daquela avó naquela família, e como que ele leva isso adiante. Eu fico muito feliz quando você retira essa caixinha e fala, lendo sua tese, também peguei essa caixinha, coloquei ela em atividade. Então, nesse sentido, eu penso que aquelas dinâmicas que a gente conversou, que já estão meio pré-moldadas, acabam acontecendo dinâmicas inesperadas também, né? Você lembrou, ativou uma caixinha de memórias, mas talvez a partir dos campos, desses pensamentos, ativar outras dinâmicas. Então, quando você traz essa caixinha, você me traz possibilidades que eu não tinha ainda pensado. Quando a Marina fala dessa transpedagogia da educação, e vai comentar que a arte socialmente engajada ela tem uma proximidade com o teatro de comunidades, eu acho muito interessante porque, na verdade, todos esses termos dessa época, assim, a partir de 70, quando esses termos vão se consolidar mais como formatação de arte, né? Então, a gente vai ver o teatro aplicado, vai ver também a arte socialmente engajada, vai ver a arte participativa, essa vontade de participar e de também sair um pouco desse lugar de um proponente que fala por si ou que fala por outros, né? Mediador nesse sentido de você mediar um assunto, mas com a sua voz. E esses assuntos todos, eles, na verdade, eles estão falando de um lugar, aí eu vou usar a palavra que você problematizou e eu já vou trazer de novo, essa facilitação, né? Na verdade, é esse momento de pensar o coletivo, pensar a comunidade. Então, acho que eles conversam muito. Todos esses termos, na verdade, estão pensando uma configuração nova, uma formatação que pensa também o seu contexto histórico-social, dentro de um sistema capitalístico, formas de encontrar resistências, né, de você encontrar espaços de identidade e representatividade. Então, é até difícil, quando a gente vai tratar desses termos, delimitar, saber exatamente onde vai um, onde entra o outro, encontrar essas barreiras. Às vezes eles são muito móveis mesmo, e às vezes, como eu falo no próprio trabalho, um desses termos vai se ligar muito mais a uma formatação do trabalho, de algumas performances, do projeto Performancian, por exemplo, enquanto outros não têm aquela dimensão, né? Mas acho muito legal trazer isso, como você sugere na nota de rodapé, para dizer que existe mais um cruzamento, mais um atravessamento, porque uma coisa que eu prezei muito nessa pesquisa, e eu acho que eu posso aumentar esse volume quando for rever esse texto, é pensar nesses linkamentos, nesses atravessamentos. Quanto mais, melhor. Quanto mais giroceânico, melhor. Quanto mais comunidades, né, entre termos, melhor. Então, eu acho muito bom. Essa comunidade que é pensada como comunidade de diferentes também, é importante a gente trazer esse ponto, não só pensando no que une, né, como igual. E essa questão do facilitador é um termo que eu pego emprestado do Paulo Freire, aí
dessas incursões aí da educação, e é um termo que a gente utilizava desde o Teatro Renascer. Lá no Grupo Renascer, a gente trabalha com essa ideia do facilitador, podem ser licenciandos de teatro ou música, e a questão do facilitador, a gente pensa, quando eu utilizo esse termo, desculpa, eu estou pensando mais no lugar daquele que vai disparar as perguntas. Vai facilitar, na verdade, não é o lugar de um artista que dá a voz, esse grupo já tem uma voz, mas às vezes pode existir ainda uma defasagem de uma ferramenta ou desconhecimento de alguma ferramenta. Então, essas perguntas elas vão facilitar esse processo para que os próprios participantes se dificultem. Eu acho que eu posso responder dessa maneira, mas é muito interessante porque, realmente, não é um trabalho somente de facilitação, né? Você está provocando desafios. Tem a ver com esse deseducador, mas eu penso muito nessa questão do facilitador, que é um disparador, que ele, na verdade, está facilitando alguns olhares, mas ele não está dando esses olhares, né? Ele está buscando conjuntamente essa construção. Eu utilizava um termo chamado mediador, e na qualificação esse termo foi analisado, a gente pensou que não era tão bem-vindo esse termo, enfim, essa mediação talvez fosse mais complicado explicar do que uma facilitação. Então, eu deixei de lado nesse momento da qualificação essa mediação para pensar uma facilitação nesse sentido. Mas eu acho que como provocação também, como dificultação do próprio texto, eu posso colocar essa contribuição ali para apontar o que pode ser difícil nesse processo de facilitar e o que pode ser fácil nesse processo de dificultar. Enfim. Acho interessante o que você fala como facilitação de processos, que também pode reforçar essa questão de um projeto assistencialista, né? Tirar um pouco dessa dimensão. Então, realmente, quando você fala isso, eu verifico ainda mais essa necessidade de trazer esse recorte, esse foco, para falar um pouco sobre esse trabalho também, que não é uma facilitação fácil. Facilitação só no sentido de método, né, de encontro com o outro. Quando a Marina comenta sobre o mapa A Arte da Performance, só um minutinho, pessoal, tem um microfone aqui, eu vou só abafar o microfone aqui, que está dando um sonzinho. Pronto. Quando a Marina fala que fica pouco para os processos, as ações não explicam tanto essa questão dos processos, elas são mais sucintas, eu falo um pouco do processo, de alguns processos, né, de algumas ações, quando eu vou explicar esses termos, quando eu vou falar da comunidade, da ASE, da ASC, da arte participativa, eu começo a abordar um pouco mais alguns trabalhos que têm essa dimensão para aprofundar nessa questão dessa escrita processual, para falar o que está por trás ali. E como mapeamento, as ações elas foram por opção mais enxugadas, primeiro porque o mapeamento já estava demasiado também por uma opção que foi inclusive apontada na qualificação, porque eu trazia algumas performances, como eu trago no mapeamento e no próprio site do Projeto Performancian, bem diferente do que vocês receberam. Lá eu falo dos processos, inclusive daquela performance Ritualidades. Se eu fosse colocar isso em páginas, seriam, sei lá, umas 10 páginas, que é muita coisa. Então, eu tive essa opção mesmo por tornar mais enxuto e mais direto. Inclusive, a Eleonora me deu essa dica que ela utiliza, inclusive, para abordar as ações que ela faz,
de trazer a data, trazer o local, trazer o que é a ação e deixar, um comentário que a Nara fez na época, é deixar mais a leitura do que está sendo falado para esse espectador, para esse leitor, compreender esses caminhos. Mas isso é um pouco diferente de como se fala de processo, porque o processo é diferente da minha leitura sobre a ação. O processo é um lugar muito importante, né, de se passar. Realmente foi pensado nessa questão primeiro, de estar no mapeamento e de transformar esse mapeamento num texto mais pontual e deixar esses processos em algumas ações contempladas ali quando eu vou falar desses termos. Mas, de fato, foi uma opção, assim, deixar a coisa mais crua para dizer o que foi a ação. E acho que é só, acho que eu consegui, eu respondi todas as questões. Então, te agradeço, Marina, se você tiver alguma consideração, alguma questão também. Obrigada a você. Não, eu só estou pensando aqui que quando eu digo que eu não sou da área, desse campo da performance, eu já me sinto estranha de dizer isso, porque eu acho que os termos nos colocam em caixinhas que, na verdade, elas não existem, né? Eu me sinto bem dentro dessa interseção, assim, e é muito bom constatar isso, tá bem? Então, muito obrigada. Obrigado, Marina. Até quando eu comentei, eu falei também dessa experiência do leitor, de leitores que podem não entrar em contato com aquele conhecimento, enfim, não tem muita afinidade com determinado tema, mas que podem ali se encontrar. Obrigado, Marina. Beijo. Agora, responder as questões da Nara. Primeiro, agradecendo a Nara. Acho que a Nara não sabe da importância dela para a minha formação como artista, como professor. Eu tive algumas aulas que não foram aulas, eu sinto que foram realmente experiências de transformação de uma sensibilidade, e esse é um dos pontos que me fez pensar na Nara para esse momento de qualificação e também de defesa aqui da banca. Vocês são emocionantes e é lindo quando vocês falam, quando vocês abordam. A gente aprende nesse momento aqui que eu estou passando como candidato ao doutoramento. A gente aprende também, através desse afeto que cada um coloca, outras formas de lidar também com o conhecimento. Então, agradeço também por esse carinho quando a Nara traz esses poemas relacionados à velhice, relacionados aos espelhos. Eu queria também falar um pouco dessa Nara espiritual, que é realmente assim uma dimensão da Nara que eu me conecto muito. Eu tive algumas aulas com a Nara e com a Meran, foi no início do doutorado, e foram aulas que me abriram assim portas de catedrais, assim, portas gigantescas, porque me fizeram encontrar muito com essa sensibilidade espiritual. E eu percebo muito essa interação quando a Nara traz o Quintana e a Cecília para comentar, que são os meus poetas preferidos. São exatamente os dois. O Quintana e a Cecília aí trazendo essas questões. Foi muito emocionante ouvir a sua voz falando esses textos. E quando você também lê uma parte do texto, lê uma parte da tese, com a sua voz me faz recordar as suas aulas, que são pura poesia. E você trabalha com essa poesia, né, sendo indutora de um movimento. Eu lembro muito daquelas aulas abertas, né, em que o movimento vai sendo guiado pela poesia, pela voz. Eu fiquei pensando, gente, a Nara falando esse meu texto dessa maneira, eu vou chamar ela para fazer um audiobook dessa minha tese. Né? Maravilhosa, poética. Depois a gente conversa sobre isso. Mas gratidão, Nara, por esse carinho.
primeira questão que você pontuou, que você coloca já é em referência aos agradecimentos, mais especificamente a Ana Bulhões e a Carmela. Eu concordo contigo. No caso da Ana Bulhões, ela foi crucial ali para um momento da turma de doutorado, com essa disciplina de metodologia da pesquisa, em que ela podia estar ali trabalhando com diversas formas de lidar com a pesquisa, com a tese, e ela selecionou a cartografia para a gente ficar um semestre todo, e foi muito rico para a turma. Só que esse conceito, eu já conhecia, essa metodologia, inclusive no mestrado eu já tinha feito a minha dissertação a partir dessa cartografia, mas para além de uma nota, eu falo da Ana Bulhões, né, desse momento de construção coletiva em sala, mas eu acho que vale a pena, inclusive, abrir um espaço para aqueles agradecimentos, passar para uma segunda página, para agradecer a todos os professores que tiveram comigo nesse momento, especialmente do doutorado, inclusive a Nara e a Meran, que foram professoras minhas, e, enfim, são sempre espelhos, são esses caminhos que a gente vai descobrindo. Então, acho importante, sim. E a Carmela, que é uma pessoa super especial, a Carmela, eu coloco assim, 2010, momento que a Carmela me dá uma mão, me faz esse convite para pensar o teatro renascer, para pensar esse teatro envolvido com o envelhecimento. É uma pessoa assim de extrema importância para a minha vida. Eu fiz licenciatura em artes cênicas e ela foi a minha professora nesse processo. E a Carmela é um ser de luz, é uma pessoa assim que, além de ela me apresentar esse lugar, né, de investigação, de pesquisa, de também sacar que ali eu podia também ter uma troca com os alunos, ela me fez esse convite ao mesmo tempo, no mesmo ano em que a Tânia também me estende a outra mão e me apresenta a performance. Então, em 2010, eu tenho esse rio que vai seguindo e, de repente, ele abre dois braços, de repente ele se junta novamente para todas essas pesquisas que eu vou levando. Então, a Carmela, para além de ser essa pessoa super importante, que é uma referência também do estudo do envelhecimento, é uma pessoa que me ajudou muito nessa tese, contribuiu, participou, trocou muito comigo, inclusive a mãe dela, Terezinha Soares, né, essa artista incrível da nossa história da arte brasileira, né? Ela é uma pintora, é uma performer, é uma artista múltipla que produziu em um tempo muito curto, mas a Carmela realmente é uma pessoa essencial e, assim, até abrindo uma questão, não falando da banca atual, mas quando eu pensei na banca, eu pensei na Carmela, mas como a Carmela não é do PPGAC, eu não pensei nesse convite à primeira vista, achei que não podia. E logo depois de um tempo eu soube que professores que não são do PPGAC também podem estar na banca. Mas enfim, todos os caminhos são os caminhos que devem ser, são os caminhos que se colocam. Não é um desmerecimento ao trabalho da Carmela, assim, para tudo que eu faço, assim, eu penso muito nessa herança que ela também me trouxe. E, enfim, ela não pôde estar presente aqui hoje por questões de saúde da família, mas ela está presente, ela está super presente. E, Nara, eu super concordo contigo, a Carmela, ela vai entrar nesses agradecimentos aí por tudo isso. Quando a Nara fala sobre o tratamento a cada teórico, a cada pessoa que vai aparecer nesse texto, que eu vou falar Nara, professora de dança, eu sempre vou anunciar essa pessoa, esse pesquisador, esse teórico que está vindo depois, explicando quem é. Isso é um vício que ficou como herança do mestrado, porque lá na dissertação eu quase não fiz essas aberturas de explicar, de ficar muito sinalizando quem é aquela pessoa que eu estou colocando. E, de certa forma, se tornou um vício mesmo de pensar, bom, então já foi falado,
Então, a cada pessoa que entrar no texto, eu vou explicar quem é. Certamente tem pessoas que a gente não precisa ter esse foco, né? Pensando quando a Nara fala o Jung, fala o Freire, às vezes só uma vez, né, ou outra, e não repetir, principalmente. Quando você já fala do Schechner, quando vai falar do Schechner, essa questão da repetição me veio mais por tratar de mapas diferentes. Então, para alguém que escolheu um caminho diferente de começar a navegação por determinado mapa, foi para outro mapa, eu fiquei pensando que essa informação podia estar desencontrada, mas isso pode talvez virar um giro oceânico. Excelente essa informação, Nara, te agradeço por me falar sobre esse momento do Ressuscita-me, que o Zé Celso coloca por Ressuscito-me. Eu não sabia qual era essa relação específica, mas sabia que tinha alguma coisa ali naquela cena, porque o Zé Celso não ia... Ele faz uma invocação mesmo, ele traz o irmão ao palco, ele faz isso de uma forma ritualística, ele chama e, de fato, de repente ele se transmuta e fala, eu sou o Luiz Antônio. E eu sabia que tinha alguma coisa nessa música aí, nessa relação entre os dois, mas não sabia o que. Então agora eu vou pesquisar para não deixar esse buraco aí nesse trecho. Essa cena de beijo eu não tinha pensado de uma outra forma, então você olhar poético assim para Maria Alice e o Luciano, que são esses parceiros, né? Eles moram juntos, não são namorados, enfim, são pessoas que dividiram muito a vida e os palcos, né? Dividiram muitas questões, hoje em dia moram juntos e estão em cena juntos. E realmente, assim, esse beijo é muito para além de um beijo, né? Tem até um trecho que coloca algumas perguntas, seria um beijo isso, um beijo aquilo, um beijo isso, mas na verdade, realmente, é para além de um beijo, é uma ação que não é um beijo. Ali é uma despedida, é uma celebração, é muita coisa, né, que pode ser repensada a partir dessa pergunta. Então, agradeço por ampliar assim, essa minha visão para esse momento, e realmente não se traduz em uma cena de beijo. Assim como, por exemplo, lá no vídeo Performance Viva, tem a performação de um beijo de um casal de idosos que se beija por 15 minutos, a gente fez 2 vezes lá no Machado, e ali realmente a ação é beijar. E eu acho que é diferente de quando se trata do teatro performativo, quando se fala dessa relação tão profunda que os dois têm. Patrícia Stokoi, eu tive uma certa dificuldade porque como essa entrevista foi uma delícia, essa entrevista com a Angel Viana, porque eu cheguei na casa dela e quando eu vi tinha uma mesa de café, de repente virou uma mesa de almoço e ela não parava de contar as histórias dela. Agradeço muito a Andréa Elias, ela estava aqui presente na sala, eu acho que agora talvez não esteja mais, mas ela que fez essa ponte, ela é do doutorado, fez essa ponte com a Angel. E a Angel falou muitas coisas que depois eu fui procurar. Então, sobre a Patrícia Stokoi, eu achei muito pouco na internet, quando eu fui buscar, tentar entender essa pronúncia, né, porque a entrevista tem uma outra dicção, e talvez eu tenha encontrado essa referência do nome dela com essa grafia errada, mas agradeço pelo Stokoi certinho. E agora ficaram aquelas questões que você, Nara, colocou para o final, que eu vou tentar responder agora. A primeira é se eu me vejo como um animador sociocultural. Eu acho que essas dimensões da ASC, da ASE, da arte participativa, comunitária, tem muitos encontros, mas também tem as suas diferenças, tem as suas aplicabilidades distintas, né? Então, a gente vai realmente fuçar um conceito e entender ele na prática nesse momento que a gente vai ver as distinções e como tudo ocorre. Então, essa arte socialmente engajada, que eu já conhecia desde a dissertação apresentado o Pablo Elgueira e outros autores pela Tânia, que a gente também estudou em grupos de pesquisa, esse texto
de uma forma bem mais profunda, é muito parecido com a ASC, só que a ASC ela vai estar ligada à cultura, né? Ela não vai estar pensando nessa questão artística. Mas como animador sociocultural, eu me vejo quando eu consigo encontrar essas brechas para realizar um trabalho que seja comunitário, um trabalho que tenha a participação, essa didática da participação, colocada como premissa, em um lugar onde os idosos vão estar podendo, os participantes vão estar podendo colocar as suas próprias questões. Então, eu acho que, como você diz, assim, dessas formas de tratamento de cada teórico que entra no texto, que a gente não pode reduzi-los àquilo, Paulo Freire é educador, filósofo e tal, ele é um humano, eu tenho uma dificuldade também de me colocar como um animador sociocultural, como um artista, tal. Eu acho que eu vou passeando por esses lugares, eu acho que tem muito a ver aí com essa questão da cartografia, dizer que o cartógrafo é um antropólogo, nesse sentido de ir descobrindo os caminhos. Então, eu me vejo também como um animador sociocultural, como um artista da arte totalmente engajada, da arte participativa, da arte relacional, que às vezes se distancia dessas outras terminologias, mas que estão presentes ali no projeto Performance Camp. E uma boa questão que a Nara coloca, que eu acho que talvez não seja tão vislumbrada na tese, é essa questão da teoria e da prática. O que entrou antes? O que veio antes, o ovo ou a galinha? Né? Eu sinto que, assim, como a arte socialmente engajada e outros termos, como arte comunitária, eu já utilizava como cabedal ali de referências, de conceitos para pensar a dissertação, eu já tinha um certo rumo nessa cartografia, com esses conceitos, mas outros foram aparecendo. Por exemplo, o Vitor Ventosa, animação sociocultural, eu fui descobrir depois da qualificação. Então, foi aquele momento que eu fui ler um livro, foi inclusive foi quando eu fui fazer a Performance Reflexos em São Paulo, e quando você chega num Sesc, sempre tem aquelas vendinhas de livro que são incríveis, você encontra livros de tudo, edições lindas, e, por sorte minha, assim, o Sesc tem um material bem atualizado, eles têm a gerência do programa social que pensa, a GEPROS, que vai pensar essa questão do idoso. Então, as edições Sesc vão trazer muito material sobre envelhecimento, sobre, enfim, questões de prática, né? E eu encontrei a ASC, que quando eu fui ler, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, nossa, talvez isso até se aproxime mais do que a ASE, que eu já venho trabalhando, essa arte socialmente engajada. A gente vai encontrando esses materiais. Então, essas descobertas também são cartográficas. Algumas coisas eu já tinha comigo e outras eu fui descobrindo nessa travessia. Mas consciente de que quando eu encontro uma teoria depois da prática, eu tenho que revezar, tenho que fazer esse caminho todo de volta para olhar de novo essa prática e encontrar ali esses pontos convergentes ali das teorias. Você me pergunta se eu estou feliz nesse porto em que cheguei. Esses faróis não tem como não estar. De muita gratidão mesmo. Então, para além de uma felicidade, eu acho que é um lugar de serviço feito, de dever cumprido, missão aceita, levada. E fiz isso com muita alegria, assim. Esse projeto, que vai além desses 4 anos, é algo que é atravessador na minha vida. Não é um projeto que está ali somente me sondando ali como os bonecos do Gilson, me manipulando para colocar numa pesquisa, mas é realmente algo que eu estou caminhando junto. E por isso que eu acho que a cartografia ali é perfeita para falar desse processo das subjetividades e para falar do meu próprio processo de descobertas. Estou muito feliz, Nara, nesse porto que eu peguei. A navegação não me trouxe enjoos, me trouxe belas. Só falta eu contar aí nesse diário de bordo aí um pouco mais das crises e dessas
tempestades. Talvez eu não tenha escrito sobre as tempestades porque estava chovendo e ia molhar o papel, mas eu retorno a esses momentos. Você cita a Folia de Reis, o Mestre Riquinho, né, como esse porta-voz desse movimento, falando sobre a importância do idoso, sobre o conhecedor da história. E eu acredito muito nisso, eu acho que esse é um outro ponto que vai estar aparecendo nos outros mapas, que é esse diálogo intergeracional, né? Aqui a tradição, por mais que ela possa ser inventada, possa ser enxertada de novos elementos, como o Canclini vai dizer, o Hobsbawm, enfim, é esse momento de você pensar mesmo a importância da troca, a importância de se conhecer em outros lugares, né? Independente da questão de idade, mas, enfim, se a gente for ampliar isso para qualquer diferença, né, da humanidade, qualquer coisa que nos é diferente, qualquer coisa que nos é comum, tem que ser instigante. O dia de Nanã, dia 26 de julho, que é o dia dos avós, é inclusive o dia de comemoração do projeto Performancian. Então, no dia 26 de julho, o projeto Performancian vai fazer 7 anos também, está tudo ali junto, essa energia dos anciãos, dos mais velhos. E eu acho que não é por coincidência pensar esse valor do reconhecimento. Eu acho essa data muito importante. Dia 1º de outubro é o dia do idoso, né? Tem essa dimensão talvez mais política, mas eu acho que essa questão do dia dos avós, você até citou a questão do mercado. 26 de julho. É o dia do jongo também, isso eu menciono também, a Lissan colocou aqui no bate-papo. Menciono também quando falo do jongo. É um dia muito importante, então se a gente for pensar o dia do idoso e o dia dos avós, né, eu penso no dia do idoso como um dia mais voltado para realmente esse reconhecimento político, essas políticas públicas destinadas a essa parcela. Mas quando eu penso no dia dos avós, eu penso numa política do afeto, que eu acho que é o que me instiga muito nesse momento, assim, pensar essa questão dos avós mesmo, porque eu acho que o texto vai entrar em contato com qualquer pessoa que for ler, quando essa pessoa vai ativar essa memória dos avós, das pessoas mais velhas, vai ativar essa questão do reconhecimento, entender, para além do afeto, para além do avô, da vovó, que faziam tal coisa, que traziam determinados momentos felizes, né? Mas entender principalmente esse reconhecimento, né, que está tão presente no texto. Eu não sei se eu respondi todas as questões, mas, de toda forma, assim, agradeço muito essa sensibilidade de fazer emocionar, de emocionar, de se emocionar, e agradeço, assim, agora de uma maneira geral, a toda essa banca incrível, assim, que foi escolhida com muito amor, e eu sabia que realmente esse feedback ia ter esse amor, mas eu não esperava, assim, tanta luz desses faróis. Estou até cego, assim, vou ter que retomar um pouquinho. Mas, enfim, agradeço a banca, agradeço a minha orientadora, incrível, essa pessoa que sempre está colocando a energia do amor e a energia da alegria acima de tudo. Então, essa é a conexão de vida. Eu acho que quando eu falo de vitalidade no meu trabalho, eu tenho a Tânia também muito como exemplo dessa performatividade ativa, dessa vida. Quando eu penso na palavra vida, eu penso muito na Tânia. Essa pessoa que realmente aceita os fluxos e os movimentos da vida, de verdade. Não está só a passeio, mas ela senta na onda e vai galopando. Então, agradeço muito por todos esses olhares, agradeço a todas aquelas que estiveram presentes aqui hoje, já são 1h30, para quem chegou desde muito cedinho. Agradeço essas carinhas todas aí que estiveram presentes, a Ruth Mezek, que está ali, que também é super participante ativa do projeto Performancian,
Enfim, tem tanta gente aqui, não daria para ficar falando de cada um, mas todos são muito importantes para mim. E assim, aproveitando que a Ruth está aqui, só queria deixar como adendo, na verdade, da minha fala, eu esqueci de falar isso na apresentação. Eu falo muito da Vera, né, na tese, e estava para sair, desde outubro do ano passado, a série Envelhecer, que é uma série do Sesc TV, pensando em diversas formas de envelhecer, né, no Brasil. E tem diversos capítulos, é uma série que está na Sesc TV de graça, acesso livre, episódios incríveis, não é uma série pensada com uma linguagem fechada, ela é muito aberta, é para jovens, é para todo mundo assistir. E tem um capítulo que é Envelhecimento Hoje, Velhices Hoje, que a Ruth dá os seus depoimentos e mostra sua arte, então quem puder assistir, está lá no Sesc TV. Eu posso colocar também aqui o endereço. E nessa série também tem o episódio da Vera, que é muito emocionante. Acredito que pode ser um bom adendo aí para esse momento de defesa, porque é muito emocionante, enfim, ver não só a Vera, mas todas as pessoas falando sobre esse momento da finitude, como ela é uma pessoa grandiosa, e por isso que eu dedico essa tese, dedico essa defesa à memória da Vera, que eu nomeei porta-voz do projeto Performancian, era a pessoa mais incrível para conversar sobre performance e envelhecimento nesse sentido, era pau para toda obra, fazia tudo, queria fazer, queria procurar elementos, queria pensar, queria estar atuando, enfim, uma grande artista que me ensinou muito, e que nesses 10 anos aí me trouxe só presentes, não teria como não pensar nela ou dedicar essa tese, essa presença luminosa na minha vida. Então, com muita gratidão, encerro por aqui, agradeço, só gratidão e muito amor por todos. Ai, Marcelo, muito obrigada. Muito obrigada novamente à banca toda. Orientador no dia da banca não fala, mas eu queria falar uma coisa muito curta. Uma vez perguntaram para o Dalai Lama, Dalai Lama, é importante ter amigos espirituais na vida? E ele falou assim, não é importante ter amigos espirituais na vida. Ter amigos espirituais na vida é a vida. E eu queria muito agradecer, eu sinto uma gratidão assim sem palavras de ter os meus 2 maiores parceiros de trabalho de 10 anos, um defendendo o doutorado e outro na banca. É assim uma coisa muito, muito linda de se viver, assim, é muito maravilhoso. E eu vi que apareceu agora o João Marcelo Palottini, que trabalha na Faculdade Celso Lisboa. Ele me ligou um tempo atrás e falou assim, Tânia, eu estou montando um curso de performance, você está a fim de estar junto com a gente? E eu falei, olha, eu não posso, mas eu conheço uma pessoa muito mais legal do que eu, que tem um trabalho muito mais legal, ele é incrível, liga para ele, vê com ele, porque eu sei que ele vai multiplicar, porque eu acho que a gente, como professor da universidade, a gente é um multiplicador de amor, assim, de afetos, de maneiras de fazer arte que possam multiplicar os afetos de uma forma revolucionariamente construtiva, né? E nesses momentos aí de quarentena, de recuo, que a gente está meio que assim, eu fico muito... Todo mundo, né? A gente fica pensando tanto na fragilidade da vida, quanto no que é realmente importante. E se eu for parar realmente o que é realmente importante, são as parcerias que a gente faz. São a coisa mais linda. E quando as pessoas perguntam assim, vale a pena fazer Unirio? Eu digo, nem que seja pelas parcerias, vale a pena. Nem que você não goste de nenhuma aula, mas pelas parcerias que você vai fazer, pelos colegas de trabalho que você vai encontrar, vá lá, se joga. E, nossa, eu lembro do Marcelo chegar na graduação e a gente tendo a nossa primeira conversa no jardim, eu falando, Marcelo, você está a fim de descobrir a performance? Porque me disseram que você tinha uma energia muito parecida com a energia do grupo. E o Marcelo chegando no grupo e agora 10 anos e agora Marcelo defendendo doutorado, professor da Celso, fazendo um trabalho de multiplicação maravilhoso, de dobrando
para 1000 lugares esse projeto e, assim, Marcelo, muito gratidão por ter sido sua orientadora e agora ser parceira de trabalho e sou a maior fã do seu trabalho e admiradora e vou acompanhar sempre, assim, em breve vamos abraçar novamente. Então, agora a banca, a gente vai sair daqui, a gente vai se desconectar o áudio e o vídeo, e a gente vai se ligar no WhatsApp, porque a gente tem que fazer um pequeno parecer e dar uma nota, aprovar, enfim, essas coisas, ou reprovar. A gente vai se encontrar aí fora e seria legal se quem ficar aqui na sala, se vocês pudessem não sair, mas ligar as câmerazinhas para poder estar todo mundo ali de cara presente quando a gente for ler o documento final. E a gente não vai demorar muito, não. Acho que uns 10 minutos a gente consegue voltar para cá. Tá bom? Então, até já. Pessoal, enquanto todo mundo saiu, eu já quero voltar para falar com vocês. Eu só vou mais uma vez ao banheiro. Já volto aqui. Marcelo, parabéns. Estou me dedicando aqui à leitura do bate-papo, várias mensagens incríveis. Vou olhar tudo com calma. Ruth, Ana Raquel, Daniela, Alissan, Ana Paula, Júlia, Danda, Diego, João Marcelo, Juliana Liconte, Luiz, que está desde 8h30 aqui, tadinho, Mayra, Enamar, querida, participante também do projeto Performancian, na Vídeo Performance Viva. Perei, eu não sei quem é, mas gratidão aí por estar aí junto. Rafael, Raquel, agora que eu vi a Raquel ali, Verônica, Phil. Galera, vocês são guerreiros de estar aqui até agora, 1h40. 9, 10, 11, 12, 5 horas. Muito bom. Ruth, obrigado. Agora eu estou lendo ali o que você escreveu. Eu não sei se a Juliana que escreveu aqui no bate-papo é a Juliana amanhã, e só aparece Juliana, mas eu acho que é ela. De qualquer forma, ela não está aqui, mas agradeço também a participação dela. Quando chegar a banca, eu queria só falar sobre eles também, elas, né, que estão como suplentes aí da banca, a professora Gabriela Lírio e a professora Juliana Manhães, pessoas também incríveis, que receberam um trabalho para ler. Depois eu quero conversar com a Juliana, saber se ela tem algumas leituras aí também para direcionar esse trabalho.
Júlia escreveu aqui, tô vendo. Marcelo, eu não sei escrever como é que escreve, mas foi muito bom para você. Foi muito boa a sua defesa, Marcelo. Foi linda. E Oh, realmente a Nara se superou. Realmente é uma pessoa incrível. Amei ver, vi tudo, vi tudo. Eu achava que não ia conseguir, porque eu sou meia lesa para esses negócios de internet, mas consegui. Mas não consigo escrever, sabe? Para mandar as coisas para você aí, não consigo escrever. Então, como agora está todo mundo fora, só tem você aí eu estou falando. Eu também não tinha certeza se você ia ouvir, não, mas eu acho que você está ouvindo. tô sim. Tô ouvindo, te Beijo agradeço grande, muito, Marcelo. Enamar. Te agradeço por Beijo sempre o teu grande. olhar. Enamar, para quem não conhece, é uma professora muito amada da Unirio e tive diversas aulas com ela lá no início, aulas de metodologia também, aulas da licenciatura. E a gente se encontrou novamente no projeto Performancian, quando a Enamar vai performar ali a relação dela com o corpo. A gente colocou uma proposição da bengala. Então, a Enamar é aquela pessoa que pega a perna e coloca na testa. Eu falei, eu tenho que aproveitar essa performatividade do corpo, esse jogo corporal, para a gente pensar em alguma imagem bacana. Então, vou até colocar o link aqui, aproveitando que a banca saiu, para que vocês possam ver esse vídeo. Depois, em outro momento, eu coloco aqui o link. Vocês podem ver a Anamar também. Mas te agradeço muito, Anamar, por você ter ficado aqui esse tempo todo. Agradeço por suas palavras. Vou deixar aqui a referência. Esse vídeo aqui, a gente tem a Ruth e tem a Enamar que estão presentes. Compartilho com vocês. E aproveito também para deixar aqui o site da Sesc TV, que tem esses episódios super bonitos sobre envelhecimento. Você já viu, Ruth? Você já se viu? Ruth está sem microfone, eu não estou te ouvindo. Eu vou liberar aqui, ó. Agora. Já passou? Eu não me vi ainda, não. Não se viu? Corre lá porque você está arrasando. Tá lindo, as entrevistas lindas. Nossa, Ruth, você tem que ver. Mostra o seu trabalho como palhaça, como burlesca. Pô, tá demais. Gente, conheçam essa mulher, Ruth Mezek. Que tá aqui. Eu vou só pegar aqui o endereço aqui da Sesc TV e vocês podem ver lá. O seu episódio, Ruth, é o que se chama Velhice Hoje, tá? Eu vou te mandar aqui. Tá. Obrigada, Marcelo. Eu te marquei pelo Face quando foi liberado na internet. Mas fica aqui também. Beleza. Obrigado ao carinho de todos que estavam acompanhando. Aroilton, que estava aí, eu vi. Ele de touca no Frio de Friburgo. Meu pai, que estava aí também. Ô, meu afilhado lindo. Francisco chupando o dedo. Eu vou chupar esse dedo, hein? Lindão, que saudade! Lindão, Chico. Jaya Narasimhadeva. Jaya Jagadish Hare. Todas as vitórias ao Narasimhadeva. Oi, Francisco. Aroilton.
ouviu? Estão almoçando. Ana Raquel sorrindo. A Michele Pereira orientando a Dalissan. Bacana, legal. A Dalissan trazendo os orientandos, que lindo. O Fio, aluno querido, Isa, João, Raquel, Elisa. Ah, gente, agora eu vou chorar de vez. Rafael, meu amor, meu parceirão de todos os dias. Esse é outro que está entrando no marco dos 10 anos aí de pesquisa. 10 anos de pesquisa de Rafael. Oi, Elisa! Elisa tá futucando terra. Oi, linda! O cachorrinho, que eu nem sabia que vocês tinham um cachorrinho, João. Isso. É o cachorro que você levou no veterinário, agora eu lembrei. Não, esse aqui a gente adotou agora. Olha, Ah, é outro? Legal. é outro. Bonitinho. Parabéns aí, Marcelinho. Parabéns, Marcelo. Obrigado, João. Gratidão mesmo. Vocês são muito para mim, muito queridos. Lindas as palavras da Tânia no final. Que bom estar com você. Para quem não conhece, o João Marcelo Palotino é o coordenador da Escola de Artes da Celso Lisboa. Um profissional incrível, um grande diretor, ator, professor, ser humano. Enfim, vale a pena conversar com ele e pedir aí o contato dele para entrar em contato aí. Danda, quantos anos? Ah, tô vendo as pessoas aqui. Danda. Beijo. Até meu gato apareceu, ó, na tela. Eu tô de um lado e o Rafael tá no outro quarto. Raquelzinha, vontade de te dar um abraço. Michele, gratidão por estar aqui. Michele Pereira. Eu tô me sentindo a Fátima Bernardes. Tendo um lindo encontro nessa manhã. Paulinho e Deise, que apareceram por aí também.